Olá meninas, bem-vindas ao canal. Hoje trago-vos mais um tutorial de maquilhagem. É uma maquilhagem do dia para a noite. Vou preparar a pele para o dia e depois vou-vos mostrar o que eu acrescentaria para torná-la uma maquilhagem de noite. Então vou começar pelo BB Cream. Vou usar este BB Cream da Catrice. Estou a usar um BB Cream porque eu gosto de bases com uma textura muito leve, mas que tenha alguma cobertura. Aplicar também no pescoço. Ok. Agora vou aplicar o corretor. Pronto, já tenho a base aplicada, agora vou aplicar o pó. Vou utilizar este pó da Flormar, que é um pó solto. Vou aplicá-lo para fixar mais a base, fazer com que ela dure mais, tirar qualquer brilho. Vou utilizar esta sombra desta paleta, é um castanho cobreado, com um pincel assim, vou aplicá-lo no côncavo. Eu apenas quero marcar o côncavo. Dar aqui alguma profundidade. Vamos esfumar bastante porque isto é uma maquilhagem do dia, não convém estar nada marcado. Eu aplico assim, com o pincel nesta posição e depois faço assim. E vou espalhando para que a sombra suba no côncavo. Pronto. Vou então agora com uma sombra bastante clarinha, esta Light Bronze da minha paleta Lorac. É um bronze bastante clarinho, a puxar o bege. Com o mesmo pincel vou aplicar aqui no centro da pálpebra. E vou aplicar um pouco desta sombra, que é um rosa creme, aqui por baixo das sobrancelhas, para iluminar esta zona. Vou voltar para outro pincel, que ainda tem um restinho daquela sombra, e vou voltar a subir aqui o côncavo, só para recuperar um pouco da sombra que perdemos. E vou pegar na mesma sombra, que eu apliquei no côncavo, esta, e vou passar aqui rentinho às pestanas inferiores. Só para escurecer esta zona e dar uma continuidade ao esfumado. Vou usar um lápis preto, mas como isto é um look dia e eu quero fazer um look ideal para o trabalho, que facilmente seja transformado num look noite, eu vou aplicar o lápis bastante rentinho às pestanas, só para escurecer a raiz das pestanas. Agora venho com o pincel, com um lápis bege, e vou colocar na linha d'água.
Agora vou à máscara de pestanas. Vou aplicar a minha da Maybelline, as pestanas postiças Look Pluma. E agora vou aplicar a minha Volume Blast Mascara do One da Oriflame. Vou aplicar nas pestanas inferiores. Agora vou dar só um ligeiro toque de cor nas pestanas superiores com lápis preto. Vou aplicar aqui na linha d'água das pestanas, aqui rentinho. Isto vai fazer com que as pestanas pareçam mais volumosas na raiz. Isto pode fazer alguma impressão para algumas pessoas. Às vezes também me faz um pouco, mas é uma questão de desviar o olhar do lápis. Vamos então para a pele. Vou aplicar o meu bronzer, vou fazer contorno do rosto. Isto é uma coisa que eu faço tanto para o dia como para a noite, desde que eu use. Principalmente se usar alguma base ou um BB cream, porque eu tenho a impressão que as bases dos BB creams uniformizam demais o tom da pele. A cara perde um pouco de dimensão. Venho agora com o blush da NYX, que é o Dusty Rose. Vamos aos lábios. Vou usar este lápis de contorno de lábios da Kiko. A cor é 700, é um nude. O lápis vai fazer com que o batom dure mais e não escorra pelas linhas, além de aumentar os lábios. Vou utilizar o meu batom da MAC, o Please Me. Que é um nude rosa. E pronto, meninas, este é o look dia. Agora então vamos transformá-lo num look de noite. Imaginando que temos muito pouco tempo para ir a casa e arranjar-nos, vestirmos uma roupa e sairmos. O que eu faria com este look era o seguinte: eu pego na mesma paleta, se eu utilizei esta cor, vou utilizar agora esta, que é mais escura, que é um castanho também escuro, mas acobreado, e com um pincel de lápis vou aprofundar ainda mais o côncavo. Vou escurecer este cantinho externo do olho. Não sei se vocês conseguem ver, eu estou a fechar aqui este cantinho, escurecê-lo. Isto funciona com qualquer tipo de maquilhagem que vocês tenham no momento, para transformá-la num look noite. Isto é um bom truque, é acrescentar uma sombra mais escura nesta parte dos olhos. Fazendo isto, vocês não têm que estar a tirar toda a maquilhagem e a fazê-la de novo. Esta sombra volta aqui por baixo.
venho agora com um pincel assim, vou pegar na mesma sombra e vou puxá-la ainda mais para cima, escurecendo ainda mais o côncavo. Para aprofundar ainda mais o olhar, vou pegar no lápis preto e vou fazer um delineado um bocadinho mais grosso. Estou a puxá-lo um pouco para fora, o delineado. E agora vou aplicar aqui na raiz, na linha d'água, para fechar o olhar. Fica mais dramático também. Isto seria uma boa altura para aplicar umas pestanas postiças, mas como para mim eu demoro algum tempo a aplicar as pestanas, eu não acerto logo à primeira, isso seria um passo que eu dispensaria se tivesse com muita pressa. Vou então reforçar a máscara. Vou aplicar uma sombra com um pouco de cintilância abaixo da sobrancelha, para iluminar ainda mais. Vamos então ao iluminador. Vou aplicar, mesmo com os dedos, aqui nesta zona, um pouco de iluminador. Vou aplicar aqui, no cantinho, aqui e aqui. Vou dar apenas mais um retoque para ficar ainda mais escuro. Vou usar uma sombra castanha ainda mais escura do que as que eu usei. E vou intensificar ainda mais. Vou escurecer ainda mais, que é para vocês não dizerem que eu tenho a maquilhagem praticamente igual. Porque a câmera ilumina demasiado. E as sombras parecem sempre mais claras do que são. Está a faltar o concealer. Vou utilizar uma concealer da MAC. Este é o Select Moisture Cover na cor NW20. Vou aplicar nesta zona. Para iluminar. Isto porque quando nós usamos sombras muito escuras, é muito importante ter esta zona abaixo iluminada, porque vai dar outro toque à maquilhagem. Outro acabamento, é isso que quis dizer. Parece que é amarelo, mas não é, é mesmo da luz. Bem, volto a retocar o bronzer. Aqui, dá um bocadinho. Pronto, meninas, e isto, como podem ver, a pele está mais iluminada, os olhos estão mais escuros e a boca está um bocadinho só mais vibrante. Pronto, e isto, meninas, como podem ver, é uma maquilhagem bastante facilmente adaptável do dia para a noite. Espero que este vídeo tenha sido útil para vocês, espero que tenham gostado. Se gostaram deste vídeo, não se esqueçam de colocar um gosto. Subscrevam o canal se ainda não fizeram. Obrigada e até à próxima!